Olá, pessoal! Bem-vindos ao 5º episódio do podcast Uma Oitava Acima. O podcast que desafina o tom monocórdico do mundo corporativo e sobe o volume para o que realmente importa. Um espaço para líderes inquietos e dispostos a operar uma oitava acima. Eu sou Fernando Umeda. Eu sou Marília Verri. E eu sou Marcos Pittini. Marcos e Marília, que bom estar com vocês novamente. No último episódio, né? Faz tempo. Eu tava com saudade. Eu também. No último episódio, nós conversamos um pouco sobre as 6 dimensões sistêmicas. Um assunto extremamente profundo e interessante, porém com 1 hora, ou seja, de forma muito sintética, en passant. A gente foi ali, né, tocando os principais pontos. Mas hoje eu queria falar com vocês um pouquinho, que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre quais são essas dores, como diagnosticar, o que perceber, o que olhar para esse time, para essa equipe e para nós mesmos, enquanto líderes, para que a gente possa entender que caminho é esse, aonde eu estou posicionado ali naquelas dimensões. Eu acho que talvez a dor principal... eu vou dizer talvez duas qualidades de dor que eu percebo. Assim. A primeira, que eu acho que é mais fácil de ser acessada por talvez 90%, 100% aí dos líderes, é essa dor da fazeção. É a dor do nunca tá bom. A dor do tô fazendo e parece que nunca acaba, né? É um esgotamento, né? Eu acho que é a dor do esgotamento. Acho que bem definido, né? E acho que tem uma segunda qualidade de dor que eu acho que a maior parte ainda das pessoas eu sinto que nega. Ela talvez não escute, algumas escutam e negam, e outras já estão meio que se acordando para ela, que é essa dor da desconexão. É a dor do sentido. É a dor do tipo, cara, tô aqui... A falta do sentido, né? Exato. Então tô aqui fazendo. Pra quê? E eu costumo dizer que eu me sinto asfixiado. Boa. Tem um senso de desmotivação, diria até de falta de energia vital mesmo, porque as pessoas estão num estado de sobrevivência, né? Fazendo, entregando resultado, sem sentido, sem propósito. Acho que o sintoma maior é esse senso de vazio, eu diria. De acordar sem propósito. E eu acho que o pior de tudo é que a gente vive num momento histórico em que a sociedade nos imprime isso do tipo, não, tem que fazer. Então, assim, essa parte prática que nos impede, ou, no mínimo, inibe a nossa capacidade de observação, de autoconhecimento, você faz, não, tem que fazer, faz. Mas não é bem assim que funciona, né? E é justamente isso. E não dá tempo das pessoas pararem para fazer essa auto-reflexão, essa auto-observação de que tem um desconforto, de que tem um vazio, de que tem um incômodo. A gente vem falando sobre isso um pouco, porque o modelo já está tão normalizado de que é isso mesmo, que as pessoas não se permitem, acho que tem até uma permissão de olhar para isso tudo e, de repente, ver que tem algo diferente, né? Que pode ser criado diferente daquilo que as pessoas estão vivenciando. Porque é como se isso já fosse o status quo normalizado. E o normalizado, até para aqueles que se permitem, talvez, Marília, fica aquele sentimento assim, mas eu vou fazer o que com isso? Não adianta, faz o que tem que fazer e pronto, vamos embora. Porque eu também não sei o que fazer. Eu muitas vezes tenho até a capacidade de me observar, de diagnosticar, mas eu não sei o que fazer com isso. Eu acho que tem... eu acho que eu sinto que assim, é como se o que origina essa necessidade de fazer, né? É como se o fazer fosse a única métrica de sucesso, né? A gente costuma dizer, não à toa as pessoas estão... Não à toa o nome que foi dado para os líderes é de executivo, né? No fundo, e há uma grande identificação a isso, eu executo. Né? E é volume de trabalho, é volume de entrega, é o nível de resultado, é o atingimento das metas. Então, de novo, a serviço de quê? Né? Quando a gente fala, inclusive, da BI, o nome da BI ela já tem uma origem que é, por um lado, essa reconexão com o ser, de BI com um E só, e de abelha no sentido de que as abelhas, além de produzir, elas polinizam. A gente perdeu esse senso de polinização. Para nós basta produzir mel. Então, como é que a gente resgata isso internamente? Né? Resgatar sentido para a vida. Que, para mim, isso se conecta
A primeira dimensão que a gente tratou no último podcast, que é a primeira dimensão que a gente trata em aula, que é da essencialidade, ela parte de uma premissa que, assim, o modelo mental que a gente vive socialmente é um modelo mental em que a gente acredita de que a nossa vida ela tem uma natureza física. Né? Como se a camada que existe, o eu, é um eu físico. O meu eu sou esse corpo. E isso que você começa a jogar para o mundo corporativo, o físico significa o concreto. O concreto é aquilo que eu meço. Então, vai percebendo o padrão de cultura que se cria. Né? Então, o que eu meço é resultado, as entregas, o comportamento, é tudo aquilo que está sendo manifestado. Né? E, claro, isso tem uma importância. Mas, para mim, aqui está o grande aprisionamento. Porque a consequência disso é o que a gente falou. É esse sentimento de vazio e de fazeção, que é esqueci até como que você denominou, né? Mas que é esse sentimento de tô fazendo e não dou conta. Como se tudo que fosse real e existisse fosse aquilo que tivesse disponível e manifestado, que a gente consegue enxergar, né? Tivesse no campo concreto, manifesto, físico mesmo. E nada que está além disso importasse. É como se nada que existisse, inclusive, além disso. Você falou da questão do vazio, Marília, e eu me recordo sempre quando vocês trazem nós somos células de amor e nós somos feitos para servir, né? E a identidade do ser humano, ela vem exatamente, ela se elabora a partir do servir, né? E aí, quando a gente não sabe mais a que nós estamos servindo, como é que nós vamos resgatar essa identidade? Então, eu acho que esse vazio vem um pouco de não saber ao que estou servindo nesse momento. Eu acho que numa camada é isso mesmo, Fê. Eu acho que quando a gente fala somos células de amor, no fundo a gente está querendo dizer, nós não somos um ser exclusivamente físico. Nós somos um ser físico, um ser mental, um ser emocional, mas a nossa origem é um ser espiritual. Quer dizer, nós somos imateriais, em essência. Né? Mas no momento em que a gente está numa sociedade em que praticamente só reconhece que nós somos seres físicos, se você olha a medicina, em tese, ela está tratando quase que exclusivamente o físico, tudo gira em torno de físico. Raramente você se faz uma conexão entre uma doença e uma questão emocional. Você precisa ir para o Oriente para trazer essa qualidade que sempre existiu, mas que parece que excluída da nossa sociedade. Então, eu acho que o convite, quando a gente fala, inclusive, essa liderança que a gente está aqui chamando da nova era, né? O que é uma nova era? Uma nova era no sentido de como é que eu relembro quem de fato eu sou. Né? Que eu não sou um ser físico ou que eu estou um ser físico. É muito diferente. Né? Então, o que muda? Acho que é uma pergunta que eu deixo. Né? Tipo, o que muda quando eu saio de uma consciência de um ser físico para uma consciência de um ser espiritual? E essa consciência de que somos um ser espiritual, ela é uma jornada de reencontro, né? De desconstrução dessa falsa identidade que a gente acha que a gente é inteligente, é competente, é bem-sucedido, e começa a entrar nesse campo, como você trouxe, né? Assim, de quem somos em essência, que somos células de amor, esse ser espiritual. E nesse caminho de relembrar, de despertar para essa essência divina, para esse eu sou, eu acho que o líder ele começa a tangibilizar com mais facilidade qual é o papel dele. Que o papel dele deixa de ser sobre entregar resultado, bater metas e ser um agente de transformação dentro do contexto onde ele está inserido, dentro de um time, dentro de uma organização, para ajudar as pessoas a relembrarem também desse processo. Porque à medida que a gente vai relembrando aquilo que hoje faz sentido de competição, de eu te ferro para poder me dar bem, assim, isso naturalmente começa a não fazer sentido nenhum. Então, a colaboração deixa de ser uma competência que o RH ou que a empresa convida as pessoas que elas precisam ser colaborativas, porque nós somos colaborativos. Por essência. Por essência. Então, por isso que eu sempre falo, né? Que é e por essência, acho que é bem provocativo a sua fala, porque o que é a essência?
é justamente essa origem. Quer dizer, se em essência eu relembro que eu sou um ser espiritual, portanto, imaterial, portanto, e aí Conectado ao todo, né? E tenho essa identidade divina. conectado ao amor e conectado ao todo, que consequência isso traz para minha vida? Né? Aí como é que eu olho? Né? Então, imagina assim, você está dentro de uma... A gente vê, voltando para sua pergunta original, que é os sintomas. Sim. A gente vê muito sintoma de aprisionamento. Né? Em última análise, a gente falou, acho que um dos podcasts nossos é justamente o TAC, né? Transtorno de aprisionamento cultural corporativo, mas é um transtorno de aprisionamento cultural que nada mais é do que você começar a se perceber tão pequeno que a única coisa que você consegue acumular ali é medo. Então, você é um líder dentro de uma área e você está numa empresa e dentro dessa empresa se você escuta as pessoas, são pensamentos tão limitantes em relação ao medo que existe de perder emprego, de não ganhar o bônus, de o que quer que seja. Ser excluído, né, principalmente. Então, para mim, isso é um sintoma da pequenez do olhar físico. Tipo, eu sou um ser físico, a minha vida começa e acaba, então eu acabo aqui. Durante esse percurso de vida, eu preciso ter uma família, um trabalho e deixar um legado. Deixar um legado significa plantar uma árvore, físico, escrever um livro, físico, e deixar um legado físico, que as pessoas querem ser lembradas, né? Então, é um modelo mental tão condicionado a este ciclo de vida, essa permanência física e a esse corpo e essa identidade, que, cara, só tem como enlouquecer. Aí a pergunta de novo, o que começa a acontecer à medida que eu começo a... O que é ampliar a consciência? É relembrar o que somos. Né? Então, como é que eu relembro essa capacidade, esse lugar? Como é que eu relembro quem de fato eu sou? E o que acontece quando eu olho para a vida como uma escola de aprendizado da alma e que esta é uma vida de potencialmente muitas em que eu tenho aqui um aprendizado maior, que está para muito além de escrever um livro, de deixar uma árvore, que eu entro na vida com uma qualidade anímica, uma qualidade de alma, com provavelmente algumas lições a serem aprendidas, denominadas karmas, e que eu vivo essa experiência com uma intenção que está para muito além de se eu vou ganhar bônus, se eu vou bater metas, se eu vou... Isso cabe dentro da vida? Claro que cabe. Sim. Mas... o que acontece comigo no momento em que eu tomo essa perspectiva? E aí me parece um pouco interessante que eu costumo brincar ou perguntar, né, em algumas oportunidades assim, se você morresse amanhã, o que teria na sua mala? Você tem direito a levar uma mala, né? De 23 quilos, talvez, né? Só pra gente seguir as regras atuais. Mas o que teria na sua mala, né? Porque não dá para levar a árvore, não dá para levar o livro que se escreveu, não dá para levar o bônus que se ganhou, mas dá para levar um monte de coisa que é muito mais interessante e talvez seja muito mais importante dentro dessa perspectiva do chamado interno, daquilo que realmente a gente veio para fazer, dessa célula de amor, dessa possibilidade de servir, né? Que são as virtudes, aquilo que a gente consegue cultivar, as boas relações, os bons sentimentos, né? E aí parece um pouco assim, fica uma coisa fora um pouco do corporativo, né? Nós desconectamos toda essa essência, todas essas questões do chamado interno, daquilo que a gente está fazendo nas empresas. E talvez por todo esse sistema, né, mecanizado, mecânico que vocês trouxeram, né? Como a gente se liberta disso, gente? Conta, porque essa é a pergunta de $1 milhão. Mas eu acho que a gente está cercado de confirmações de que o que a gente está vivendo é verdade. É como se tivesse também Que é o que a gente vai chamar de quase que uma egrégora física e mental e espiritual. Quer dizer, é como se você tivesse... Tudo que você olha ao redor reforça que você é um ser físico. A força que a ciência imprime na gente, o que... Enfim, próprias religiões colocam como... Né, muitas delas como... temos um fim, né, como temos só uma vida. Uma série de questões que são modelos mentais que pouco a pouco vão reforçando uma crença de que somos só aquilo. Para além da mente, quer dizer, imagina a nossa mente recebendo toda essa informação, se identificando a isso e criando uma camada egóica de querer proteger essa identidade, que é essa falsa identidade criada de que eu sou alguma coisa. Então, assim,
de fato, a sua pergunta é muito provocativa, porque como é que eu desperto para reconhecer essa limitação? Para reconhecer eu vou chamar essa mentira. É uma ilusão, né? E É um aprisionamento. E se esse ser espiritual, ele só tivesse espaço em contextos religiosos ou espiritualistas, né? É como se você, então preciso me reconectar com o meu espírito. Você precisasse ir para a igreja, você precisasse ir para algum retiro. É quase como uma separação, como se a vida mundana, trabalhar, ir para uma empresa, isso não fosse espiritual, não cabe. E acho que uma virada de chave importante é essa compreensão de que a vida é espiritual. A espiritualidade não está dentro de um templo, dentro de uma igreja. Ela está a todo momento, né? Numa refeição, numa reunião de trabalho, num conflito. Porque a gente está a todo momento se deparando com justamente essa ilusão, né? Essa falsa identidade que a gente vai criando e se colocando em situações de dor, de medo, como gatilhos para a gente relembrar de que não é esse o caminho. Então, tudo aquilo que não está vibrando no amor, que é que a gente fala, né? Somos células de amor, é porque é algo que a gente precisa ainda desconstruir, acessar, né? Qual é a dor, qual é o trauma, qual é a cura que eu preciso fazer aqui para que eu possa, de fato, manifestar. E dentro desses líderes... Quem sou, né? Do líder da nova era, que é o que vocês trazem, eu estava pensando o seguinte... A gente vê hoje um movimento de separação e aí eu não consigo. Obviamente, aí quando o bônus cai na minha conta, eu novamente esqueço de tudo aquilo e volto a operar na objetividade, né? Com as questões ali concretas e esqueço de tudo aquilo que transcende. O mundo, de certa forma, Marcos, parece que me impõe um ego inflado, no sentido de eu atuo tanto com aquela persona que eu me identifico tanto com ela que eu me esqueci de quem sou e é mais fácil ficar com ela. E aí, obviamente, de uma forma protetiva, talvez, ou defensiva, ou a fim de me impedir que eu possa olhar um pouco mais para todas as minhas sombras e dores, eu fico ali, operando naquela persona que talvez seja aquela de sucesso. Ela te traz um conforto, de reconhecimento, né? Que é confortável. É um estado de zumbi. É um estado de zumbi, sendo seduzido, né? É um zumbi bonito, de terno e gravata, é um zumbi, né, de carros do ano, de viagens. É um zumbi bem elaborado, né? Então é uma atrativo. Bem atrativo, bem sedutor. Né? Tem seus benefícios, claro. Esse é o papel, se você olha... Pro ego. Quer dizer, quem seduziu, quem foi seduzido... se você vai olhar para textos bíblicos, né? O que é a sedução, né? É sempre denominada ao diabo, né? Diabo na sua origem, divisão, separação. Separação na sua origem é a dualidade. A dualidade é essa inconsciência de que nós somos parte de um todo. Eu sou eu, você é você, o que eu faço... Eu não tenho essa consciência sistêmica de que o que eu estou levando para o mundo está voltando para mim, né? Então, e no fundo é isso. Se você traz isso de novo para as organizações... O que as organizações levam hoje para o mundo é um reflexo desse nível baixo de consciência denso, físico, material, e que coloca todo mundo, é um exército de pessoas servindo a isso. Para quê? Né? Com qual sentido, de fato? Sim. E só para pegar, quer dizer, de novo, o que muda no momento em que eu retomo essa consciência? Eu fui tomar café, fui almoçar esses dias com uma pessoa... potencialmente uma cliente, e foi muito bacana a conversa, e eu sentia que essa pessoa estava justamente olhando para tudo isso que ela vivia, uma profissional de RH dentro da empresa, questionando um monte de coisas, mas não tendo ressonância, como se só ela estivesse questionando. E aí no bate-papo, aquilo foi tipo... Né? E aí começou a ampliar essa consciência dela, ela começou a chorar, só pelo fato de, nossa, eu não tô louca. Né? Porque parece que só eu tô vendo isso. E aí ela trouxe uma pequena frase, que eu acho que muitas pessoas trazem isso, que é assim, eu hoje tô dentro de uma empresa com alguns desafios, mas estou me perguntando, se eu tô aqui, algum aprendizado isso tem para mim. Então, isso já é um nível de consciência que tá para além do físico. Perfeito. Então, de novo, no momento em que eu saio dessa consciência física, eu começo a olhar para a organização, para o meu trabalho, para os conflitos que eu tenho, para as minhas crises, sejam elas, às vezes, crises de carreira, o que quer que seja, de um lugar tão mais amplo e diferente,
tão mais potente de entender que aquilo é um pedaço de uma jornada, de um todo, e que aquilo está a serviço da minha desconstrução e não a serviço de eu ganhar mais dinheiro, ou ser mais promovido, ou ser não sei o quê. Então, e aí eu olho para a organização como um agente, como a Má trouxe, um agente de amor que também quer ajudar aquela organização a atuar de um outro lugar. Perfeito. Não num lugar dogmático, de ter que dizer para as pessoas, acordem. Não, não é isso. Porque o amor que a gente está trazendo, ele é uma manifestação invisível. Quer dizer, são as escolhas, são seus nãos, a sua autenticidade, a sua capacidade de ver escolhas que estão sendo feitas que não necessariamente são integrais e que eu me posiciono dizendo, não tá legal, vamos para cá, vamos para lá. Então, como é que eu tomo como muda essa ampliação? É o que muda na gente. Omar, e dentro dessa jornada, eu acho que tudo isso que a gente está dizendo, nós continuamos, e aí o Marcos estava falando e eu estava aqui voltando lá na meu trabalho, né? Na equipe, nos meus momentos, como a gente fica ali também no sintoma, né? E aí, obviamente, essa persona, essa máscara, essa armadura que a gente precisa vestir para estar no mundo corporativo, como se tivesse totalmente desvinculado da nossa essência e do nosso objetivo maior de servir, ele faz com que a gente fique ali. Então, o que acontece sempre? É o comprimido para dormir, não é a causa do porquê eu não durmo. Sim, né? sim. É como eu resolvo imediatamente aquele problema. Então eu fico no sintoma e não acesso essa causa. Então talvez esse olhar um pouco por quê? Mas por que eu tomo esse comprimido? Mas por que eu estou fazendo isso? E a gente não se questiona e fica sempre nesse modo automático. E aí eu fico pensando, como ser líder fora se eu não sou líder dentro? Se eu não me autodomino, se eu não tenho autocontrole? Como eu posso ser líder de outras pessoas? Eu costumo dizer que é cego guiando cego. Exatamente. E liderança no nosso contexto é esse, é a autoliderança. Quer dizer, quando a gente fala liderança sistêmica ou liderança nova era, está longe dessa imagem que vem na mente, talvez tradicional hoje, que é eu liderando pessoas. Porque hoje você se coloca num lugar de autoridade frente às pessoas, acreditando que você que faz com que elas obtenham resultados para que você também traga seus benefícios. É que é verdade que o que você traz que sobre a autoliderança, se está todo mundo olhando para si e fazendo o seu papel, não existe liderar pessoas. Existe um grupo de pessoas que são conscientes de uma realidade, que se mobilizam para servir, né? Como você melhor cria soluções para um problema de uma forma colaborativa. É todo mundo a serviço. Claro que isso implica, sim, responsabilidades, accountabilities, mas é de um outro lugar de consciência. Você não precisa ter alguém maior dizendo o que precisa ser feito a todo momento, estabelecendo metas e controles, porque isso coloca algumas pessoas nesse campo mesmo de líderes de outros, e esses outros num lugar, eu diria até, de um certo conforto, esperando que alguém diga o que precisa ser feito, porque isso também traz para esse coletivo um benefício de se manter aprisionado, porque a gente precisa reconhecer que isso também tem um benefício. No momento que eu escolho que alguém defina o que eu preciso fazer, quais são as regras de convivência, quem eu preciso ser na sociedade, isso implica que eu não tenho que fazer um trabalho, de novo, interno, de desconstrução para que a gente acesse de forma mais profunda essa essência de quem somos, né? Nesse amor. Porque essa é uma jornada que implica muitas mortes. Desculpa, não, que eu lembrei de uma charge que eu vi essa semana que achei tão simples e tão potente, tem tudo a ver com o que a gente está falando, que era um extraterrestre chegando perto da Terra, e aí alguém falou para ele, eles devem não sei quantos, esse planeta deve não sei quantos trilhões de dólares, né? Tem uma dívida de não sei quantos trilhões de dólares. Ele pergunta, mas eles devem para quem? Aí o outro fala, para eles mesmos. Aí um ETzinho olha para o outro e fala assim, precisamos achar um outro planeta que seja inteligente, porque esse não é, né? Quer dizer, no fundo é um pouco isso. Quer dizer, a gente está, de novo, tudo força a gente a parar de questionar. Tudo força a gente a parar de tomar uma perspectiva mais ampla e se acostumar com essa fazeção, se acostumar com a meta, se acostumar com o bônus, com a viagem, com o relacionamento. Tudo aquilo faz a gente se condicionar tudo isso. No momento que você começa, que acho que talvez, de novo, uma pergunta sua, né? No momento que você começa a questionar algumas coisas e olhar para os absurdos que, no fundo, você acaba vendo.
Você diz sim para muitas coisas, né? É como se você compactuasse com uma egrégora mesmo, com um coletivo que tem como resultante uma realidade que traz miséria, no sentido do que extrai das pessoas. Muitas vezes, né? E você olha para aquilo, você sabe que aquilo não faz sentido, a sua alma sabe que o caminho é outro, mas você para. E aí, por que você para, né? A pergunta, por que a gente não dá o próximo passo, que é justamente olhar, isso é muito comum, né? As pessoas entregando metas que não fazem sentido, por exemplo, né? Dentro do contexto corporativo. E aí você olha para o lado e você não concorda, eu não concordo, mas alguém cobra da gente que a gente faça. Só que a gente não concorda, mas nenhum de nós tem a audácia, a coragem, a ousadia de levantar a mão e falar, não, isso daqui não faz sentido. Por quê? Isso aconteceu agora com você. Sim, porque isso coloca em risco algo que você não está disposto a abrir mão. Que é uma falsa... que é uma ilusão. Que é o que você não está disposto a abrir mão? Da sua segurança, do seu emprego, da sua carreira, do seu poder, do seu status, do seu lugar naquele coletivo social. Porque você acredita que só aquilo... existe, que é só aquela realidade é possível, quando na verdade você está dizendo sim para aquela realidade, quando tantas outras estão disponíveis numa linha de tempo mesmo. A todo momento a gente está dando sim ou não para qual realidade eu quero, qual linha do tempo eu quero criar uma nova experiência. Então, no momento que eu falo sim para algo que não faz sentido, eu estou sendo um agente co-criador dessa miséria. E tô dizendo não para mim. E tô dizendo não pro amor. Eu tô dizendo não para abundância. Eu tô dizendo não para prosperidade, porque a gente não acredita que ela é disponível, porque a gente está tão já cristalizado numa densidade. E aí vem um outro ponto, que essa densidade ela tem uma frequência energética. É como se a gente estivesse operando ali numa rádio mesmo, assim, operando com uma densidade que, para sair dessa densidade, ela não é num campo mental. Eu preciso mudar a estação. E o que é mudar a estação? É mudar o estado frequencial, mudar o estado energético, né? Mudar de escala. E para isso, a gente precisa, de fato, fazer aí volta, né? O domínio de si. Entender que eu estou operando numa frequência densa e que é meu papel, ainda que tudo seja colocado de forma a me manter aprisionado, eu preciso sair desse sistema. E aí, como que sai do sistema? O primeiro passo é saber que estamos aprisionados. Mas tem uma característica que eu queria falar para vocês. Tem uma característica do nosso momento histórico que é pressa e imediatismo. Então, assim, falar sobre esse assunto durante 1 hora e nós acharmos que porque nós ouvimos sobre isso ou nós lemos sobre isso, vai acontecer, não vai acontecer. Porque todo esse movimento, no meu entendimento, ele requer consistência, frequência, determinação, constância. Eu sempre brinco assim, né, Marcos? Escovar os dentes hoje faz diferença para você? 0. Mas se você não escovar os dentes durante 10 anos, e se você escovar os dentes durante todos os tempos, vai fazer diferença para sua saúde bucal. Então, não é sobre escovar o dente um dia, é sobre fazer todos os dias de uma forma disciplinada. E aí entra a disciplina, a autorresponsabilidade, o autocontrole, todas as questões que nós abordamos. Mas eu estava me lembrando de um ponto que é assim, o universo ele é soberano sobre as questões, sobre tudo, sobre nós, inclusive. Se a gente não vai para o caminho certo, ele vai nos colocar no caminho. E aí não tem como, né, Marcos? De novo, é você querer negar uma realidade, né? O universo tem essa qualidade. O nosso campo vibracional, os nossos pensamentos, eles estão gerando informações a todo momento, né? E esses são os códigos de programação. Né? O que você está emitindo como qualidade energética é o que você está atraindo. Magnetizando por ressonância. Se a gente der aqui, ó, se a frequência do meu copo for igual à sua frequência do seu copo, a gente não vai ouvir porque não é um cristal. Mas se você pega a corda do violão afinada num Lá, toca num Lá, qualquer violão que estiver afinado na mesma frequência, a corda vai vibrar nitidamente. Não precisa de um instrumento para isso. Então, isso não é ilusão. Isso é o que você falou. Isso é o nosso universo. Se a gente imagina o universo como um jogo, né, num jogo existencial, essas são as qualidades do jogo. Se você não reconhece, ou seja, se você está atuando no jogo só num lugar físico, você está totalmente
Porque o que a Má falou, eu tô atuando num lugar denso, né? Eu tô numa qualidade densa. A gente acha que só isso que existe. É como se a gente estivesse num jogo de tabuleiro mesmo, né? A gente falou disso, assim, e você fosse uma pecinha do tabuleiro. E aquele jogo é só uma realidade linear, 3D, e você acha que você é aquele peão que tá naquele tabuleiro. Quando, na verdade, aquilo é só um jogo. Imagina que tem uma realidade uma outra acontecendo. experiência acontecendo, né? Você tem um eu que... Você é o jogador e você é quem cria esse jogo. Mas você acha que o único jogo possível é aquele jogo de tabuleiro. E aí você fica andando 10 casinhas pra frente, 5 casinhas pra trás. Fica na prisão por uma jogada. Ganha um dinheirinho. Com e a por aí falsa vai. impressão de Em que tem looping. domínio total do que tá acontecendo e sobre Em tudo. looping. A Má falou isso ontem. Pega o jogo da vida. É Aquele incrível. jogo que, né, acho que da nossa geração, nem sei dizer se vende ainda hoje, mas que é isso? Leia o tabuleiro ali do jogo da vida. E por que chama jogo da vida? Que vida é essa? Esse é o condicionamento. A gente acredita que a vida é aquilo. E, portanto, você tá ali acumulando riqueza, você tá ali fazendo família, fazendo filhos, fazendo isso aqui. E você tá totalmente desconectado do real porquê, da real essência, do porquê estamos aqui. Eu lembro de uma historinha, vocês estão falando, eu tô lembrando de uma historinha que acho que vocês já ouviram. Tem um discípulo, um sábio, e ele vê um senhor que vive com a família e tem só uma vaca leiteira. Essa vaca dá 5 litros de leite, 3 ele pega para a família, 2 ele vende e assim segue a vida. E aí o sábio fala para ele, vai lá e joga a vaquinha do despenhadeiro. Né? Ele fala, mas como assim? Que ignorância. E aí, obviamente, o sábio tomando o lugar do universo nesse momento, né? E ele joga a vaca do despenhadeiro. Quando ele volta algum tempo depois, em resumo, esse senhor prosperou, cresceu, evoluiu, avançou e tem a família já cresceu, já tem mais bens, mais possibilidades e, obviamente, não só focado nas questões materiais, mas de abertura, de amplitude de visão. Né? O universo faz isso com a gente, né? De vez em quando ele vai ter que empurrar nossa vaquinha do despenhadeiro pra gente se mover. Ou queira ou não queira. E eu acho que uma grande ilusão também é a gente esquecer, assim, a Terra é uma... A escola. A Terra é uma escola da dualidade. Né? E talvez a grande dualidade primária é a gente reconhecer justamente essa nossa dualidade, que é o ser terreno, que por enquanto a gente precisa se alimentar, a gente precisa... Tem toda uma necessidade de sobrevivência, tem toda uma condição... Somos seres orgânicos, quer dizer, você tem toda uma... Né? Não somos os seres de luz que não depende de... Né? Depende de amor para viver. Não fazemos fotossíntese. Exato. Ainda. Exato. Né? Bem por aí. Ou seja, eu tenho essa realidade e eu tenho uma outra realidade que opera junto, que vem antes, mas que ela opera junto. Então, como é que eu tomo consciência dessas duas realidades? Enquanto eu estou nessa escola, ela vai coexistir. Então, sim... é como se a matéria fosse a matéria da escola, entende? Me veio isso agora. Né? Como se a matéria da escola, é a matéria. Matemática, é a matéria. Então, eu estou experimentando a matéria, eu estou experimentando o corpo físico, eu estou experimentando o ego como uma escola, mas para que a minha alma reconheça o livre-arbítrio e a possibilidade de escolha. E pouco a pouco... ela vai tomando consciência das escolhas que ela pode fazer para provavelmente operar num outro plano depois. E poder operar num outro plano com uma outra qualidade. Sensacional. Sensacional. E agora já deu um queijo ou uma rapadura, né? A gente já... sensacional. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte. Então, assim, só para a gente falar um pouquinho, voltando um pouquinho para os líderes, que tipo de práticas, que tipo de mudanças a gente poderia trazer para que esses líderes possam identificar? E eu não queria ficar restrito às questões da corporação. Sim. Inclusive na vida pessoal. Como eu posso, enquanto ser humano e líder, né? Antes ser humano, depois líder, eu posso identificar algumas questões. Eu vou meditar, eu vou fazer... Acho que tem esse cuidado mesmo. Desculpa, eu vou dizer antes ser espiritual. Antes de tudo, antes de tudo. Você falou antes ser... Ser humano, antes ser espiritual. Ser espiritual, ser humano. Né? Não, e que aí... E líder. E aí, excelente. E aí que a gente possa humanizar o espírito e espiritualizar o humano nessa conexão que tem que coexistir. Sim, e acho que muitas dessas respostas a gente já sabe, né? A gente já sabe o que alimenta a alma, o que nutre o espírito, que é criar espaços de ser, de simplesmente
contemplação, existência, de estar nesse campo de menos produtividade, menos performance, menos fazeção e se permitir experimentar essa existência do ser. Por isso a prática meditativa, né, assim como uma disciplina, ela é tão importante, porque ela te ajuda a, primeiro, colocar em contato com esse campo, com esse silêncio, com esse estado de amor que somos. E segundo, ela começa, a partir de que a gente ancora esse estado de presença, a gente começa com mais facilidade se perceber sendo capturado pelas narrativas, pelo ego, pelos domínios da mente. Então, como que a gente consegue cada vez mais criar esse estado de auto-observação para que quando a gente cai aí nas tentações do ego, nos desejos, e que leva a gente para uma linha aí que vai co-criar a miséria, a gente mais rapidamente consiga voltar para si, né? Voltar para esse estado de centramento, de presença, onde a gente tem a liberdade de escolha. Acho que esse é o ponto, né? Como que a gente empreende uma disciplina que traz para a gente uma possibilidade de fortalecer esse espírito, né? De ancorar esse estado de presença para que a gente possa fazer escolha. Porque se a gente não está nesse lugar, alguém vai escolher por nós. E quem é que vai escolher por nós? É todo um inconsciente coletivo que já está moldado, cristalizado, onde eu já não faço nem escolhas. Eu só sigo com aquilo que já está sendo... Daquela cultura. Exato, já está sendo egrégora. Condicionado. Assim, eu digo sim, sem nem pensar, porque eu digo sim, eu não tenho escolha. Eu só faço de acordo com o que está sendo estabelecido, né? Que é, de novo, o status quo. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, Fê, acho que tem algumas escolhas que eu sinto que a gente, enquanto seres humanos, precisa reaprender, que é repriorizar as nossas prioridades. Você sabe que eu acho é sempre desafiador esse tema, né? De a gente querer dar algum tipo de orientação, embora a gente faz isso até na nossa formação. Eu acho que ele é muito... ele é totalmente impessoal, totalmente pessoal e intransferível, né? Assim, se eu olhar para a minha vivência, eu era o que eu narrei plenamente. Assim, eu vivia aprisionado no jogo da vida. Mas literalmente naquele jogo da vida, em diversas dimensões. Eu fui totalmente condicionado àquilo. No meu caso, quando eu olho hoje em perspectiva, eu olho para trás, eu até tive uma percepção recente sobre isso, que eu acho que talvez é o que eu estou sentindo de falar, que ao mesmo tempo que havia esse aprisionamento, havia um questionamento. Havia um questionamento constante, que eu acho que essa é a força da alma dizendo... Acho que é uma inquietude, né? É uma inquietude. É um senso de inquietude. Viva. Muito viva. E ali, eu acho que talvez o que eu não tenha feito é apagado isso. Claro que com altos e baixos, mas assim, aquilo sempre muito vivo. E quando eu acho que quando eu olho que, como se eu fosse uma criança, do ponto de vista até espiritual... essa qualidade, por mais que eu não reconhecesse ela naquele momento, ela me fez fazer algumas escolhas que hoje eu denomino como se eu estivesse escolhendo encerrar contratos. Então, eu tinha um contrato de vínculos, por exemplo, de amizade, e que aquela egrégora de amizade me beneficiava por muito tempo, e de repente eu começo a perceber a limitação daquela egrégora. Então, se eu olho para trás, eu vejo uma série de contratos que eu fui rompendo conscientemente. Inclusive contratos de vínculo, até de vínculos amorosos, assim. E eu pouco a pouco fui percebendo esses contratos a serem rompidos. Então, quando a gente fala o que é o mundo, o que é a cultura organizacional? É um grande contrato que está sendo feito ali de desempenho, de performance, em troca de quê? De dinheiro e de segurança financeira, eventualmente. De status, o que quer que seja. Então, se eu consigo... Talvez o convite que eu sinto de fazer é, para além até do mundo corporativo, quais são esses contratos que eu tenho e que me densificam, me aprisionam justamente num lugar em que parece que eu não consigo sair daquilo. Eu tô um ratinho ali jogando o jogo da vida sem conseguir.
que contratos que eu consigo pouco a pouco reconhecer e ir rompendo. Romper contrato não significa você não frequentar mais, não estar junto, mas você não está num lugar de vínculo determinado. Toma lá da cá. Então, eu atuo como se eu estivesse atuando de fora. Eu posso até ajudar, eu estou disposto a ajudar, mas eu não estou aprisionado àquilo. Eu transito. Né? Então, para mim, eu acho que o que eu sinto é isso. O quanto que eu consigo perceber essas egrégoras, porque as egrégoras, que são as culturas, elas, na verdade, estão ali determinando, muitas vezes, o seu comportamento, as suas escolhas inconscientes. E você está olhando para o lado e está vendo, então, assim, tem outra frase mais simples de tudo isso que eu falei, que com quem você anda determina quem você é. Quem você é, né? E, em certa medida, isso tem muita verdade. É a ambiência, né? Os lugares onde a gente escolhe estar, eles impactam diretamente na nossa frequência energética. Então, se eu sinto que eu estou num lugar onde aquilo mais desvitaliza, mais suga, por que eu continuo dizendo sim para tais coletivos que eu sinto que não estão... E eu acho que à medida que a gente vai caminhando, isso não é de um lugar maior, menor, mais evoluído, menos evoluído, não é sobre isso. É só essa compreensão mesmo de que a gente está a todo momento dizendo sim. A gente está a todo momento dizendo para qual coletivo eu digo sim, para quais relacionamentos eu digo sim, para quais experiências. E quando a gente se dá conta de que isso é o que interfere, né, na nossa cocriação, a gente começa a perceber que nós somos completamente cocriadores da nossa própria existência. Como é que eu tomo de volta a frase que a Mama usa muito essa expressão, que é a... Autonomia. E isso mas traz mais do que só autonomia, né? Soberania. A soberania, né? Como é que eu trago de volta a minha soberania? Isso tem um preço. Isso tem um preço. E o preço é o preço do... Justamente, é o preço, né, a consequência de eu escolher dizer não por uma egrégora. Aquela egrégora vai olhar para mim, você tinha um papel ali. E aí, enquanto a gente ainda está no lugar, e eu falo assim que isso é uma desconstrução que eu estou vivenciando, enquanto ainda existe um medo de não ser amado, de ser julgado, de não ser reconhecido, enquanto existe qualquer medo relacionado ao que os outros vão sentir ou pensar em relação às minhas escolhas, eu me coloco numa condição de novo, de aprisionamento. É como se eu tivesse uma necessidade de moldar para caber, para que eu não tenha essa identidade sendo questionada, sendo colocada em xeque, ainda que isso me traga como consequência um vazio, uma desconexão, mas eu, sem perceber, ainda digo sim para isso, porque eu não quero ser excluído. E parece-me vital que a gente encontre um propósito para existir. Se eu desconheço para onde eu estou indo, para onde eu estou me dirigindo, como eu vou saber o que eu vou dizer, para quem eu vou dizer sim, ou para o que eu vou dizer sim ou vou dizer não, né? Eu gosto bastante. E aí tem uma confusão muito, muito interessante, que eu acho que talvez se conecte com o que a gente está dizendo. Esse propósito, ele está muito mais relacionado às questões que vocês trouxeram do líder da nova era. Ele está muito mais conectado com as questões que transcendem do que propriamente com aquilo que está aqui. Porque depende, né, do lugar que você está. É exatamente isso. Se você está operando no lugar mecânico, o seu propósito vai ser mecânico. Você vai ser mecânico. Então, se você... À medida que você amplia essa consciência, você consegue... O seu propósito ganha um outro significado. E aí talvez eu possa entender, como a professora Lucilena costuma dizer, ela fala assim, que tem coisas que são projetos e metas, e sonhos, e tá tudo bem. Ganhar um bom bônus, ter um bom carro, ter um apartamento, isso é ótimo, isso é legítimo. Mas o propósito é algo que está acima, e ele não morre em nenhum momento, ele está sempre vivo na nossa vida. Mas eu amei isso que você acabou de dizer, essa questão da autonomia e que você traz dessa conexão, porque no final das contas, quando eu começo a sentir essas dores, a primeira coisa que eu tenho a tendência de fazer é querer anestesiá-las ou fazer com que elas
parem e cessem. E aí, Perfeito. talvez, por isso, tantos suicídios, tantas questões que a gente está vendo aí no mundo atual, né? Mas não é o momento de cessar, é exatamente a dor que está te trazendo uma acessar, mensagem é super acessar. importante. Ah, é acessar. Não é acessar, é Não acessar. É acessar. É a dor que está te trazendo uma mensagem super importante para sua vida. É uma alma de dizendo- reconexão, é um uma alma chamado. dizendo, Sim. olha, Gritando por favor. socorro. Gritando. É É ansiedade, emoção. depressão, dizendo, olhe. E aí, o que a gente faz com a ansiedade e com a depressão? A gente toma remédio. A gente silencia. De novo, longe de achar que não, Claro, remédio não deva ser uma... tem o seu lugar, Tem o seu né? lugar, né? Só esse é o cuidado. Sim, sim. Mas para mim, eu concordo que a Má trouxe um tema que para mim virou, quase que resolve a nossa conversa, né? Porque no fundo a gente está dizendo assim, como que eu percebo que eu tô aprisionado? Enquanto eu estiver operando num lugar de medo, eu tô numa egrégora e eu tô me colocando numa egrégora de medo. Porque a antítese do medo é o amor. E o amor não tem... No amor não há espaço para medo. Então, quando a gente fala de liberdade, de soberania, de compaixão, Não tem medo, né? de escolhas, de cocriação, de autenticidade. Quer dizer, o que inibe a autenticidade? Né? O que inibe compaixão? O que inibe... Então, o medo é o divisor de águas. A qualidade de você viver numa egrégora... E sem que a gente perceba... Esse é o aprisionamento. Você está a todo momento justificando as suas escolhas pelo medo de quê? Pelo medo de quê? Aí cada um qualifica o seu. E aí a pergunta é, o que acontece? Ou é possível? Eu lembrei do Krishnamurti, que era um grande perguntador, né, espiritual. É possível viver sem medo? Que qualidade seria essa? Como seria a minha vida se eu vivesse sem medo? Então, acho que toda vez que eu percebo que é o medo que me controla, eu ainda tô aprisionado. Isso. E talvez o medo, enquanto estrutura, ele faça muito sentido, porque ele nos torna prudentes, ele nos traz um pouco de segurança, e ele faz todo sentido, mas não o medo que aprisiona. É isso. Né? Não o medo que nos faz parar e ficar estacionados, ou às vezes rodando na mesma rótula durante a vida inteira sem sair do lugar. O medo instintivo, ele tem o seu papel, né? O medo instintivo que você está diante de uma situação de perigo, que você precisa ser prudente. Agora, quando o medo passa a se tornar mental... quando você começa a criar hipóteses, narrativas que te aprisionam, te colocam no lugar onde você não faz escolhas autênticas, livres, é quando eu sinto que a gente começa a operar num campo limitado. Limitado, né? Porque você faz escolhas que não são as escolhas do coração. O que é a escolha do coração? É aquela escolha que ela não é muitas vezes racional. Ela não é racional. Ela não é nada racional, porque o medo interfere na nossa capacidade de julgamento de inteligência, porque a nossa inteligência, cara, é uma grande potência divina. Ele baixa o nível de consciência. Eu vou trazer uma analogia que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é da Nina, minha filha. Ela tinha pânico de cachorro porque tinha tido um trauma. Qualquer cachorro que aparecesse na frente dela, não interessa tamanho, qual era a qualidade de ferocidade daquele cachorro, se estava dormindo, acordado, as mãos dela suavam, ela subia na mesa, ela ficava em pânico. Então, para mim é bem essa a analogia, até que ela desconstruiu isso e começa a ter uma qualidade de olhar para aquele cachorro e interpretar a realidade. E ver se realmente aquele cachorro tem um risco ou não tem risco. E aí faz a escolha não de um lugar de medo emocional exagerado, né? Mas de um lugar de realidade. O medo conhecido, né? Eu estou em perigo. Né? Eu não estou por aí. Marcos e Marília, o tempo voa, tá? O tempo voa, né? Estamos aqui a serviço de Cronos ainda, então de cronológico. Então, nós vamos partir para as nossas considerações finais. O tema, eu particularmente, deixo até aqui uma sugestão. Eu acho que as habilidades e o líder da nova era é algo para a gente explorar um pouquinho mais. Boa. É surpreendente como a gente vai longe, como a gente dá vazão a questões, a que está dentro, ao que fala, ao que grita, e a gente fica realmente assim apaixonado por tudo que a gente está falando e, obviamente, motivado para fazer diferente. Eu não sei se quem está ouvindo vai sentir isso, mas eu me sinto extremamente motivado
para dar vazão, para escutar um pouquinho desse chamado interno, ele é real, ele é real. Então eu queria ouvir de vocês um pouquinho, assim, só pra gente ir finalizando, nem é pra finalizar mesmo, assim, porque eu acho que isso não tem final, a gente não tem nem a pretensão de esgotar o tema, mas que vocês nos dessem uma palavra final aí para esses líderes inquietos, assim como nós, que queremos operar uma oitava acima. Vamos deixar aí uma mensagem para todo mundo. Para mim é só o convite de autorreflexão. Você está operando de que lugar? Do lugar de medo, e a oitava acima é justamente esse lugar de amor. Você se questiona? Né? Exato. O questionamento é a porta para qualquer outra possibilidade. Se não tem questionamento, você está acomodado ali e está tudo bem, né? E aí o jogo da vida é o jogo da vida, físico, né? Então acho que a pergunta para mim é essa: consigo perceber de que lugar eu opero? E consigo escutar, como você trouxe, consigo escutar, porque essa voz, ela não é... Eu não consigo te explicar qual é. Eu não tenho como te dizer, olha, escuta, sintoniza nessa rádio aqui que você vai escutar essa voz. Essa voz, ela é muito íntima. E ela, para muitos, pode soar uma loucura, simplesmente. E tá tudo bem, né? Então, como é que eu sintonizo essa voz para que eu possa reconhecer de que lugar eu opero, sabendo que há um lugar muito mais potente para ser operado. A que sabe, né? Essa chama, assim, que a gente possa cada vez mais, né, ter a coragem de ouvir. E ela vem, assim, ela é muito assertiva, essa voz, assim, às vezes ela vem numa inspiração, num suspiro, não é aquela narrativa, né, que fica na cabeça, mas às vezes te vem uma inspiração e você fala, não, isso parece muita loucura, não, isso aqui não faz sentido. E a alma, às vezes, ela traz convites e chamados, inspiração, que eles não são racionais. E é um sentir, a voz da intuição mesmo, né? E a gente não A sincronicidade é uma voz. Né? Alguém que te traz de repente alguém te traz você tá com uma pergunta, alguém te traz um livro, te traz uma resposta, te faz um apontamento. Como você falou, o universo conversa. Né? Então, ele tem a voz interna, mas tem muitas vozes conversando. O quanto eu estou conectado com essas vozes. Acho que quanto mais a gente pode entrar nisso. Conectado com a voz interna, eu acho que as sincronicidades elas acontecem nesse lugar, quando a gente está com o nosso Wi-Fi ligado, a gente começa a entender o que aparece enquanto sinais e sincronicidades como mensageiros mesmo, né? Como um grande oráculo. É aquele incômodo que vem com uma ligação. Isso. É aquele pensamento que vem com um livro. É aquela resposta que vem num sonho. É isso. E por aí vai. Eu me lembro do meu caminho de Santiago, que a gente pode um dia explorar um pouquinho junto, porque assim, foi uma tempestade. Uma tempestade de sincronicidades que nem eu queria acreditar, assim. É isso aí. Bom, mais uma vez, obrigado. Sensacional. Acho que a gente pode fazer outros episódios com esse tema do líder da nova era, as habilidades da nova era, que eu acho que o mundo precisa, e cada um de nós jogando um grãozinho de areia, essa construção, essa egrégora vai sendo formada, uma egrégora positiva de virtudes, de crescimento e de libertação para todos nós, seja na nossa vida pessoal, seja no mundo corporativo. Você falou do grãozinho de areia, me veio a imagem da gente manter o fogo aceso, sabe? Manter o caldeirão. O fogo aceso. Essa chama, não vamos deixar apagar. Boa. Muito bom. É isso aí, minha gente, é isso aí. Bom, se esse bate-papo, mais uma vez, fez você respirar fundo, bateu seu coração, deu aquele grito de socorro na alma, é porque a missão foi cumprida por Marcos e Marília. A gente vai ficando por aqui. Na certeza de que no mundo corporativo, às vezes, é importante dar uma paradinha, respirar fundo e operar uma oitava acima. Obrigado, tchau!